Oi, eu sou Charlie G. Um prazer estar novamente compartilhando experiências, vivências, um pouco do que eu tenho visto, vivido, lidando com as pessoas no dia a dia. Pegando esse gancho, eu queria trazer essa comparação, provocar a gente a pensar nisso um pouco hoje. Como que as nossas emoções afetam o nosso dia a dia, como que elas afetam a nossa tomada de decisões, positiva e negativamente. Eu começaria por dizer que isso não tem necessariamente uma correlação direta com o seu momento de vida, num primeiro momento. O seu momento de vida vai influenciar na sua tomada de decisões, mas eu penso que muito mais do que o momento atual, o que te trouxe até aqui, o que me trouxe até aqui nesse vídeo, traduz muito mais a maneira como eu reflito e como eu ajo diante do que eu sinto, como a gente age diante do que a gente sente e as decisões que tomamos quando sentimos. Acho que tá uma boa frase, uma boa construção para eu pensar hoje junto com quem está me assistindo, como que eu ajo diante do que eu sinto e como as nossas emoções transformam, constroem as nossas decisões. Eu quero usar um filme como referência, um filme que eu vi um tempo atrás, inclusive o segundo está em cartaz agora nos cinemas, então não vou deixar um spoiler aqui, até porque eu não vi o segundo filme ainda. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Mas o filme, divertidamente, ele trazia personagens, é muito elucidativo, muito lúdico, mas serve à criança, serve muito bem ao adolescente e serve a nós, adultos, e eu acredito que a maior parte das pessoas que estejam chegando nesse vídeo sejam adolescentes ou adultos. Esse filme, eu me lembro, um pouco vagamente, mas ele trazia bem consolidada a imagem de alguns personagens, como alegria, nojinho, medo, e esses personagens, por si só, eles se conectavam, cada um tinha o seu próprio universo e vivenciavam aquilo intensamente, só que na verdade cada um desses personagens está dentro de nós, né? Quando você tenta imaginar e depois você joga e dá uma olhada nos personagens, porque é bacana até para você criar uma conexão com as suas próprias emoções. Então quando você imagina, cada um daqueles personagens do filme, ele cabe dentro de nós, cada um deles está dentro de nós. E aí como a gente lida, né, com alegria, com medo, com ansiedade e como a gente transforma isso nesse processo, como a gente transforma isso em ação, ou como essa ação se reflete na nossa vida, nas nossas escolhas e sim, nas nossas escolhas financeiras, como que isso no último momento impacta. Porque no final, gente, a gente vive no planeta Terra, num sistema capitalista, então, por mais desagradável que seja para alguns, eu sei que é desconfortável, mas um pouco dessa provocação aqui, a gente tocar nesse ponto de desconforto, que sim, tudo que você faz vai ou começar, terminar ou permear no seu bolso. Em algum momento, uma escolha financeira, ela vai ser oriunda, né, de uma situação de fato, ou ela vai provocar uma situação de fato. E aí, o equilíbrio, né? Como que a gente gira esses pratinhos, como que a gente malabariza as emoções, porque vamos combinar, manter a sanidade em 2024 é complicado, eu sei. Ter que lidar com emoções de muitas pessoas é o que me faz estar aqui, porque esse laboratório humano muito rico, ele me ajuda a estar aqui, sendo um consultor financeiro, um educador financeiro, esse lugar das emoções e como as pessoas lidam com elas, eu diria que é o lugar ideal, é o ponto nevrálgico, o ponto auge para que você, que é o que eu me proponho a fazer, dar as mãos às pessoas e tentar conduzir, caminhar com elas nesse labirinto de emoções e muitas vezes quando a nossa lente, e isso é sobre educação financeira, sob a lente do comportamento, a estrada do autoconhecimento, muitas vezes quando a sua lente está embaçada, é preciso pedir a de alguém emprestada. Por mais que isso possa parecer fora, absolutamente fora, mas poxa, você está falando de autoconhecimento, você está falando de busca de conhecimento, está falando em buscar o olhar do outro. Não, é sobre buscar um olhar de confiança. E aí eu tô trazendo um personagem que de repente não está no desenho e não faz parte muito do universo cotidiano das emoções. Porque vamos combinar, de novo, 2024, mundo atual, mundo digital, mundo das informações e demanda. Confiança é um sentimento, confiança é uma atitude, não está atrelada ao
ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano mais louco. Então, exercer confiança é extremamente importante. Olha como se conecta. E acho que talvez eu esteja falando para todo um conjunto de pessoas que chegaram nesse vídeo, que de fato estão experienciando tantas emoções nesse momento, como eu estou experienciando muitas emoções nesse momento da minha vida. São muitas coisas que se passam, muitos desejos, muitas vontades, muitos medos. E aí a gente vai brincar com todos esses sentimentos, né? Alegria, tristeza, ansiedade. E aí? Eu sugeriria nesse vídeo que a gente pensasse o quão importante é o pilar da confiança. Porque eu acho que, eu não tô aqui para dar dicas, mas é pra gente pensar um pouquinho sobre isso e trazer essa provocação pro campo do senso crítico, do pensamento crítico. E eu espero que vocês percebam o quanto isso vai fazer sentido, o quanto isso vai te conectar, me conectar, nos conectar a esse universo do autoconhecimento, da busca pelo melhor caminho, desse lidar inevitável de todas as emoções, porque a gente é capaz de borbulhar todas elas, né? Do medo, à coragem, à ansiedade, à tristeza, à euforia. A gente é capaz de lidar com tudo isso num dia só, ou até em pouquíssimas horas a gente tem que lidar com todas as emoções juntas, ou às vezes em separado. É onde a confiança entra nisso. Eu quero compartilhar algo muito pessoal com vocês. A busca por confiança, ela não é simples, ela não é fácil. Nós vivemos num mundo de comparação e muita competitividade, mas quando você encontra um lugar de confiança ou um olhar, isso é sobre um olhar de confiança. Talvez vai ser da sua mãe, talvez não. Talvez vai ser do seu professor, talvez não. Talvez vai ser do seu chefe, talvez não. Do seu marido, da sua esposa, talvez não. De um amigo ou até de um desconhecido. Um olhar de confiança pode ser um olhar absolutamente aleatório na sua vida, que pode nortear suas emoções. Então, confia o seu olhar sobre si mesmo. Tá acontecendo muita coisa e essas muitas coisas estão deixando tudo muito confuso. Deu aquela embaçada no olhar, deu aquela embaçada no discernimento. Pede uma opinião. Talvez aqui vá num contrassenso, né? A gente vive numa era onde todo mundo diz o tempo todo que você precisa ser muito autônomo, muito dependente. Mas a opinião sob confiança, num lugar onde você já alicerçou uma confiança, eu tô falando da confiança em alguém, talvez vai te ajudar muito se você vive um momento agora onde você não tá lidando só com a tristeza, só com a alegria, só com o medo, ou só com a coragem, você tá lidando com tudo isso junto. Busca por confiança, tenta buscar o olhar de alguém, isso pode ajudar muito. Queria agradecer quem chegou nesse vídeo, você chegou, você não chegou à toa. E um grande abraço e é muito bom poder compartilhar com vocês novamente.